E aí, tudo belezinha? Algumas pessoas, depois de baterem as cabeças ou terem um ataque cardíaco, infelizmente perderam em alguns casos até mesmo a capacidade de fazer as coisas mais simples da vida, como caminhar, falar ou comer por conta própria. Mas em alguns casos um acidente pode mudar o destino de uma pessoa, mas para o outro lado, transformando a sua personalidade, tornando então essas pessoas mais inteligentes, espertas ou talentosas. Os neurologistas acreditam que isso acontece porque após qualquer trauma, as redes neurais se reorganizam sozinhas. Novos neurônios que estavam inativos antes podem começar a trabalhar em uma maneira incrivelmente nova. Porém, prever as consequências de um acidente é impossível. Então, se você estava aí com uma ideia de jirico de correr por aí e bater a cabeça contra a parede, nós falamos para você não fazer isso. Se o seu sonho é acordar um dia sendo um matemático talentoso, um violinista habilidoso, então você só precisa estudar duro e este dia irá chegar. Pois bem, no vídeo de hoje conheça 3 histórias de pessoas que adquiriram superpoderes depois de sofrerem algum acidente. Número 3, Jason Pagliatti. Antes de seu acidente, ele era um jovem normal que gostava de matemática, mas bebia muito e era super festeiro. Em 2002, 2 homens o agrediram em uma saída de um karaokê, deixando-o com uma lesão grave e transtorno de estresse pós-traumático, que o fez desenvolver uma capacidade de visualizar objetos matemáticos complexos e conceitos intuitivos de física. Isso mesmo que você ouviu, ele sofreu um acidente e depois disso começou a ver coisas que as pessoas normais não veem. Dessa forma, no dia seguinte do acidente, quando ele acordou, ele só conseguia ver complicadas formas matemáticas em tudo. Para onde ele olhasse, ele compreendia matematicamente os fenômenos da vida. Quando ele passava as fórmulas então para as folhas, em vez de escrever, ele desenhava lindíssimas estruturas matemáticas, que antes do acidente ele nem imaginava que conseguiria. Pois bem, assim então ele se tornou um gênio da matemática. Número 2, Magneto Kid. Um dia, ao voltar da escola para casa, um menino de 12 anos chamado Nikolai resolveu se pendurar em uma lâmpada na rua e acidentalmente ele tocou um cabo danificado, tomando assim um grande choque. A incrível descarga de energia jogou o menino longe do outro lado da estrada. Apesar disso, o menino levantou-se e forçou-se a ir para casa. No dia seguinte, ao acordar, ele descobriu que os objetos de metal da sua casa começaram a ser atraídos para o seu corpo e a grudar nele, ou seja, ele havia adquirido um superpoder, e graças a esse poder ele se tornou um astro da sua escola. Seus colegas começaram a questionar como ele fazia aquilo. Dessa forma, graças à situação desagradável que ele passou, esse menino russo normal se tornou um verdadeiro super-herói. E o mais incrível é que isso tudo foi real, nada de história de desenhos animados. Número 1, a jovem que lembra demais. Uma jovem anônima que não quis revelar o seu nome sofreu um trágico acidente de esqui durante umas férias. E isso deixou essa mulher com habilidades mentais bastante avançadas. Na hora ela conta que não teve nenhum tipo de enjoo ou náusea e continuou esquiando no dia seguinte, apesar de ter uma dor de cabeça muito forte e uma clavícula fraturada. Nas semanas seguintes ao acidente, a sua visão, sua percepção e principalmente a sua memória fotográfica começaram a mudar drasticamente. Ela explicou que não apenas conseguia lembrar-se com exatidão de cada lugar que esteve na sua vida, como também tornou-se capaz de desenhar diagramas perfeitos de cada estrutura que havia visto ou visitado. Ou seja, ela sofreu um acidente e após o acidente conseguiu um superpoder de ter uma memória fotográfica incrível. E essa história ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, tu gostou do vídeo? Então já sabe, deixa aquele likezão violento que é muito importante pra nós. Se tu ainda não é um inscrito do canal, se inscreve aí, dá aquela força pra nós. A gente quer chegar em 10 mil inscritos, tá faltando alguns ainda. E você pode ajudar bastante, beleza?
Não sai do vídeo antes de deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você pensa aí sobre esses superpoderes, se você conhece alguma pessoa que tem uma habilidade diferente, beleza? E fica ligado que logo logo tem mais vídeos pra vocês.